E aí, minha turminha do sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de terremoto na aula 2. Desde o início, a tia Bruna quer pedir perdão para vocês da aula 1, que a tia ficou bem repetitiva e aí acabou ficando um pouquinho mais extensa do que deveria. Mas a tia vai aprendendo junto com vocês a se adequar a esse novo momento. Então, vamos tentar melhorar e vamos falar de terremotos. Antes da gente falar o que é o terremoto, vamos lembrar da deriva continental. A deriva continental, né, foi uma teoria que veio explicar que há muitos milhares de anos, aproximadamente uns 200 milhões de anos, os continentes eles não eram separados, eles eram todos juntos. Era uma massa continental só, chamada de Pangeia. Depois de muitos, milhões de anos, percebeu que houve uma fragmentação desse único continente. Ele foi dividido em dois, a Laurásia e a Gondwana. Com essa divisão, percebeu-se que uma região entre a crosta terrestre e o manto superior, que está lá na aula 1, nós falamos na aula 1 sobre as camadas da Terra. Nessa região, entre crosta terrestre e manto superior, nós temos algumas placas, chamadas de placas tectônicas ou placas litosféricas. Essas placas, o movimento dessas placas foi o que causou essa movimentação que separou o continente, que antes era uma massa só, e foi dividido em dois. Então, essa teoria da deriva continental, ela foi bem importante para falar um pouco sobre esse movimento das placas tectônicas. Então, o que é terremoto? O terremoto está diretamente relacionado ao movimento dessas placas tectônicas, também chamadas de placas litosféricas. Por quê? Porque a crosta terrestre e o manto superior, a região que delimita essas duas partes, é chamada de litosfera. Não pode esquecer, a gente falou na sala de aula. Então, essa região de placas tectônicas ou placas litosféricas, que fica ali na litosfera, essa constante movimentação dessas placas é o que geram os terremotos, mostrando aí que nosso planeta Terra ele não é estático, ele está em constante movimento devido a essas placas. Vamos continuar. A movimentação, então a movimentação dessas placas pode gerar atrito de uma na outra. E esse atrito pode causar rupturas de rochas nessa região. E é justamente a consequência disso são os terremotos. As regiões, existem regiões que têm mais terremoto no mundo, a gente sabe disso já. São as regiões mais vulneráveis à ocorrência dos terremotos, porque são as regiões que estão próximas às bordas das placas tectônicas. Por que que no Brasil não tem muitos? Porque o Brasil está situado no centro da placa sul-americana. É uma intensidade mais baixa, né, e quase imperceptível do que as regiões que estão nas bordas, que têm impactos muito mais fortes. Lembrar que os terremotos, eles são destruidores. Eles causam inúmeros problemas e eu estou colocando aqui para vocês algumas imagens para vocês terem noção do quanto que eles são destruidores para as regiões que têm, infelizmente, mais a presença desses tremores de terra. Essas placas, além delas se chocarem, se atritarem e ter rupturas de rochas, elas também podem sofrer desgastes. Então, aqui no território brasileiro, a gente pode ter alguns terremotos, a intensidade é menor, pelo motivo dessas placas tectônicas acabar se desgastando. Então, fica aí só essa observação. E para a gente finalizar, lembrar de dois nomes importantes, quando a gente fala de hipocentro e epicentro. O ponto na superfície, onde causa os estragos, a gente chama de epicentro. E o ponto que houve a ruptura, deslocamento das rochas lá na litosfera, é o hipocentro, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham lembrado aí um pouco sobre terremotos. Beijão!